Então, para vocês, boa noite. Então, devido aí a notícias como essa, após a Helicoverp, bicudo algodoeiro, nova ameaça no setor de conicultura, o bicudo pode reduzir 50% das áreas para algodão em São Paulo, ou até mesmo lavouras de algodão são infestadas pelo bicudo, o bicudo eleva custo de produção de algodão em Mato Grosso. Devido a essa grande importância, nós vamos falar hoje especificadamente somente do bicudo do algodoeiro, para evidenciar para vocês algumas situações que necessitam de ser, de uma certa forma, compreendida por cada um de nós, principalmente devido à grande e vasta dano causado por esse inseto. Então, ele pertence com toda a nossa atenção à família Curculionaidae, gênero Anthracomonas, e a espécie é o A. grandis, né? Anthracomonas grandis, conhecido também como bicudo algodoeiro, que é este inseto que nós estamos aqui na imagem, que vocês podem buscar animais lá naquele site da AgroLink, conforme a gente já viu de aula. O bicudo, ele tem um longo período histórico também, né, de acontecimento dentro do Brasil e também dentro do estado de Goiás. O cultivo do algodão no estado de Goiás iniciou-se em 1937, logo após, né, ser evidenciado bem cultivado no sul. O bicudo do algodoeiro é a principal praga que afeta, né, a cotonicultura, que é a cultura do algodão. Sua detecção no Brasil se deu pela primeira vez em fevereiro de 1983, em Campinas, São Paulo, e em Goiás o primeiro aparecimento aconteceu no ano de 97 e 98, nesta safra, onde trouxe para o estado vários danos, migrando então para a região centro-oeste. Algumas características. Quando adulto, é um besouro com um comprimento médio de 7 milímetros, conforme nós podemos verificar nessa figura, né? Não é um inseto muito avantajado e por isso, né, também dificulta um pouquinho o seu encontro e o seu controle. A coloração varia entre vermelho pardo, castanho e cinza. Essas variações vão ser encontradas de acordo com a região, de acordo ali com reprodução. Possui um rosto, um bico alongado, aqui como nós podemos perceber, fino e encurvado, onde ficam duas antenas aqui, possivelmente sobre este bico. As mandíbulas dele são afiadas e são utilizadas para perfurar tudo aquilo que para ele serve como alimento e para nós, economicamente, seria como produto final, né? Apresenta dois esporões, espinhos, no primeiro par de pernas, como a gente vai verificar aqui nessa imagem. Aqui temos aí um espinhozinho. E tem o corpo recoberto por pelos de coloração amarelada, conforme a gente pode evidenciar aqui, ó, como se fossem pequenos pelos sobre a carapaça e sobre todo o corpo e desenvolvimento deste. Conforme nós podemos ver aqui, então, a alimentação e a oposição são realizadas em botões florais. Então, ele perfura os botões para poder se alimentar, porque quando o botão, né, ali você tem estruturas mais finas, mais macias, que pode ser perfurado com maior facilidade, e possui um elevado potencial reprodutivo. Então, a gente observa nessa imagem aí, então, ele também pode estar associado aos restos culturais, né, e a sobrevivência dele garantidas aqui em soqueiras do algodão, o resto da cultura, que podem permanecer ali no campo. Por isso que é importante, como maneira de controle, você ter a destruição dos restos culturais dentro daquele processo lá do manejo fitossanitário e dentro da reserva lá de vazio sanitário que nós já vimos anteriormente na aula, mas que nós vamos repetir um pouquinho sobre este fator tão importante para compreender essa característica da cultura, devido a esse processo dele poder sobreviver então e continuar se alimentando dos restos culturais que estão depositados sobre. Então, ele possui um elevado potencial de destruição das estruturas reprodutivas. Então, ele aqui, ó, já dentro das lojas, né, do algodoeiro, ele acaba formando e se alimentando e ali também eliminando as suas fezes e causando toda essa destruição que posteriormente impede a abertura desse botão para a formação do capulho, porque toda a sua estrutura interna ela está comprometida devido à incidência desse inseto. Então, ele destrói tanto o botão floral, como o botão floral é aquela primeira parte de abertura antecedente à flor. Então, ele se alimenta aqui, ele perfura aqui e acaba assim impedindo que esse botão possa se abrir. Também das flores,
ou até mesmo da maçã já formada, né, com seus alojamentos aqui dentro. E aqui ele causa, em qualquer um desses pontos, ele causa grandes danos devido a ele destruir aquilo que seria para nós o fruto, que geraria para nós, então, toda a estrutura. Então aqui o seu ciclo de vida, né? Então aqui a gente tem evidenciando nessa parte aqui do algodão um ovo, onde ele foi ovopositado, que fica ali de 2 a 4 dias nessa forma. Depois ele passa para o estado larval, ficando de 4 a 12 dias, e no estado de pupa, de 2 a 6 dias, e depois ele se torna no adulto. Tanto na fase de larva, que ele pode se alimentar, e na fase de adulto, então ele faz a perfuração também para se alimentar. Então, basicamente, o bico do algodoeiro ele ovoposita um ovo por orifício. Cada adulto pode gerar em torno de 4 a 6 gerações em uma safra, lógico que é adultos fêmeas. E cada ovoposição deles em conjunto pode se juntar de 100 a 300 ovos. E o bico do algodoeiro ele é um holometábolo. O que é isso? É aquele que ele completa todo o seu ciclo de desenvolvimento. Ele vai saindo do ovo até a parte adulta. Então ele tem essa característica, como vários outros insetos aí especificadamente falando. Os danos pode acarretar em perdas de 70% de produtividade. Os primeiros adultos migram para a cultura por ocasião do florescimento e atacam inicialmente os botões florais, como nós vimos no slide anterior, que apresentarão as brácteas abertas e posteriormente elas vão cair devido a então esse processo de perfuração. Os adultos podem se alimentar de folhas e pecíolos foliares durante o processo de crescimento vegetativo da planta do algodoeiro, então, especificadamente falando. Também como dano, ele pode ocasionar danos nas fibras do algodão, sementes são destruídas pelas larvas. Os capulhos são danificados, normalmente não se abrem porque eles não possuem toda essa tendência lá de dentro, rompeu todas aquelas fibras. Os botões florais que abrigavam larvas, ficaram descoloridos e podem causar queda ou aborto de flores. E as flores atacadas, flor em balão, que são aquela flor que fica murcha, né? Ela se fecha, fica murcha, não consegue ter esse processo. As chuvas favorecem o desenvolvimento dessa praga, uma vez, né, que contribui para o processo de desenvolvimento.